Olha, esse assunto da lateralização dos lados do cérebro, como você disse, Aprendendo muito com o seu consultor RH. Hoje, Ramon Ruiz, especialista do comportamento humano, vai trazer para nós mais informações do mapeamento cerebral, hoje falando sobre a diferença dos lados do cérebro. Conta para nós, Ramon, como acontece essa diferença? Oi, Luciana, como vai? Prazer estar aqui com você no seu consultor RH. Olha, esse assunto da lateralização dos lados do cérebro, como você disse, né? Cientificamente conhecido como lateralização, que vem de lateral. Esse foi o primeiro estudo que surgiu mais conclusivo em relação ao cérebro na década de 70, a partir de um experimento que foi feito chamado lobotomia. O pessoal já deve ter ouvido falar disso e o pessoal não tem boas lembranças do que é isso. O cérebro, ele tem dois hemisférios que são muito parecidos anatomicamente. Isso quer dizer que eles são muito parecidos fisicamente, né? Que é o lado esquerdo e o lado direito. Se você abrir uma noz, você vai abrir a noz, você vai ver que ela tem dois lados parecidinhos, e é como se fosse aquele cérebro. E no meio, elas têm uma união chamada corpo caloso. Unifica os dois lados, os dois hemisférios, né? São chamados de hemisférios, cada lado, né? Eles são unificados pelo corpo caloso. Eles começaram a fazer uns experimentos, falando, poxa, mas que diferença tem o esquerdo e o direito? Foram lá e cortaram o corpo caloso. A esse experimento se deu o nome de lobotomia. Na época, resolveu muitos problemas de algumas pessoas que tinham problemas de epilepsia. Inclusive, os criadores ganharam o prêmio Nobel de Medicina por esse experimento, por essa descoberta, né? Era uma cirurgia que não era necessariamente invasiva, poderia ser feita por dentro do olho aqui, não precisava fazer uma grande cirurgia, e era rompido parte do corpo caloso ou o corpo caloso inteiro. E aí eles começaram a observar o comportamento das pessoas mediante esse rompimento entre um lado e o outro. Então, lá na década de 70 e 80, muita teoria se destacou dizendo o seguinte: o lado esquerdo do cérebro é responsável pelo lado direito do corpo. Então, o lado esquerdo comanda o lado direito do corpo, os movimentos da mão, da perna, e isso é uma verdade. E o lado direito coordena o lado esquerdo do corpo. Tanto que quando a pessoa tem um problema de AVC, derrame cerebral de um dos lados, o que paralisa é o outro lado do corpo. A face, tudo é o outro lado. Tá? A parte física é ali. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão que eles tiveram foi, olha, realmente nós temos as pessoas que usam somente o lado esquerdo, elas são mais racionais. E as pessoas do lado direito são mais emocionais. E veio se trazendo essa nomenclatura, esse paradigma até os dias de hoje, que já mudou muito isso, tá? Isso já não é mais uma verdade, já não podemos mais dizer dessa forma, né, abertamente, falar, não, as pessoas do lado direito são emocionais, as pessoas do lado esquerdo são racionais. Alguns desses estudos, desses levantamentos, caíram por terra ao longo do período, outros permaneceram. E eu vou trazer aqui para vocês hoje o que permaneceu, tá? Eu nem vou falar do que caiu, porque acho que não é muito importante. Eu estou falando do racional e emocional porque ele caiu, né? Mas é uma nomenclatura que muitos gostam. Se jogar ele no Google, lados do cérebro, esquerda e direita, vai lá, racional e emocional. Vai ter um monte de características, tá? Mas vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a competitividade está no lado esquerdo. A linha do tempo está no lado esquerdo. Como assim a linha do tempo, Ramon? Todo momento que você está raciocinando sobre o passado, lembrando de fatos e dados, pensando no futuro, é o lado esquerdo, é a linha do tempo. Ela fica no lado esquerdo. O lado direito não trabalha com a linha do tempo, o lado direito trabalha no momento presente. Então, o momento presente, o que você está vivendo aqui agora, é o lado direito que está pensando. O passado e o futuro é o lado esquerdo. Eles agem integrados, porque você está o tempo todo pensando em tudo, mas eles agem integrados. O lado direito, por sua vez, ele pensa no espaço. Então, ele captura tudo o que está acontecendo no espaço. Temperatura ambiente, expressão corporal do outro, tom de voz, tudo que o outro está falando. Ele está ali focalizado no que está acontecendo no espaço. E o lado esquerdo, ele está pensando no tempo.
O lado esquerdo, ele processa uma informação de cada vez. Então, você coloca uma coisa de cada vez, e a gente chama ele de serial. Ele pega uma informação. Quando eu estou falando aqui contigo, por exemplo, uma frase, eu falo uma palavra atrás da outra. E você vai interpretando uma palavra atrás da outra e vai entendendo. Quando você lê um texto, é a mesma coisa, uma palavra atrás da outra. Tá? E o lado direito, ele olha o quê? Ele olha a cor da página, a cor das letras, a textura do livro, temperatura ambiente, o cheiro, tudo ao mesmo tempo. O lado direito é paralelo, então ele vê tudo ao mesmo tempo, né? Então, dentro da lateralização, nós temos diversas características. Essa que eu estou dizendo é mais marcante. O lado esquerdo ele é mais tendencioso às tarefas, porque as tarefas estão no passado e no futuro. O que eu fiz e o que eu vou fazer. O lado direito, ele está mais focado no prazer no momento e na convivência com as pessoas que estão ao redor naquele momento. Interessante, não? Muito interessante, Ramon. Você falando, eu fiquei imaginando porque a gente vai lembrando de pessoas ou vai lembrando de situações. Exatamente pelo comportamento, né, que a pessoa apresenta, e agora com essas informações a gente vai conseguindo fazer essa identificação. Puxa, ele está indo mais para atividade, como você disse, é mais competitivo. E é importante nós termos esse conhecimento, porque quando nós falamos de relacionamentos, está diretamente ligado a pessoas e as pessoas têm a sua individualidade. E nós estamos aprendendo nesse trabalho do autoconhecimento que, por meio de filme, por meio de leitura de livro, por meio desse conteúdo, né, mais técnico que o Ramon está trazendo para nós, que tudo isso faz parte da nossa humanidade e que quanto mais nós pudermos conhecer, melhores serão os nossos relacionamentos, porque nós teremos a condição de entender melhor o outro. Então, olha que trabalho interessante que a gente faz quando nós trabalhamos o nosso autoconhecimento para poder entender como funciona tal situação, e principalmente nesse quadro que nós estamos vendo, esses vídeos com o Ramon sobre o mapeamento cerebral. Como funciona a divisão do meu cérebro e que faz com que eu me comporte dessa forma. É isso, Ramon? É isso mesmo. E, Luciana, temos características muitas que poderíamos falar aqui. Eu vou citar mais umas duas para você ter um pouquinho mais de base só para entender melhor. O lado esquerdo, por exemplo, ele é analítico, ele gosta de pegar as informações e picotar e categorizar elas, classificar em caixinhas, em caixinhos. O lado direito, ele é o contrário da análise, ele é sintético, ele gosta de juntar tudo numa coisa só e enxergar aquilo tudo junto, nada separado. Então, o que nos une como seres humanos, uns aos outros, é o lado direito. Mas o que nos dá a nossa maior produtividade no que tange às atividades que nós executamos no dia a dia é o nosso lado esquerdo. Nós precisamos dos dois. Um que nos dá individualidade, né? O lado esquerdo ele nos dá mais esta sensação de individualidade. O lado direito ele nos dá uma sensação de comunidade, de integração de todo. Tá? Então, é uma questão importante também. Tanto que quando você tem uma pessoa que pratica esporte, por exemplo, joga futebol, e ele tem mais o lado esquerdo aflorado, ele joga pela competição, ele joga para ganhar. Né? O negócio é competir. Quando você tem a pessoa que é mais o lado direito aflorado, ele joga, aí é o contrário, é para jogar com as pessoas, é para se confraternizar, é para estar junto. E aí, mais uma vez, eu já lembrei de algumas pessoas. Você falando, eu já fui lembrando de algumas pessoas. Ramon, mas vamos deixar isso para um próximo vídeo, porque temos muito a aprender ainda e a conhecer aí através do seu conhecimento. Muito obrigada mais uma vez por esse seu compartilhar. Agradeço a você, Luciana. Muito obrigado. Boa tarde. Pessoal, até o próximo vídeo. Acompanhe os demais quadros, porque é uma complementação de tudo isso que a gente vem trazendo para vocês e que com certeza vai despertar aí o teu aspecto mais talentoso por poder identificar o que você tem como talento e o que você pode vir a ser ainda melhor. Até lá!